Olá, tudo bem? Escuta, você tem medo de alguma coisa? O que te deixa de cabelo em pé igual Juquinha? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber, ok? E você já observou que os adultos também têm medo? Sim, até os discípulos de Jesus ficaram com medo algumas vezes. Será que eles ficaram com medo de jacaré? Cobra? Cachorro? Vocês querem saber? Então venham comigo, porque eu já vou contar. Eu sou a tia Eliene. Sejam bem-vindos aqui no nosso cantinho de histórias. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que outras pessoas também conheçam a palavra de Deus. Combinado? Vamos para a nossa história? Certo dia, Jesus estava ensinando muitas pessoas perto do mar da Galileia. Quando chegou a noite, ele disse aos discípulos: "Vamos entrar no barco e atravessar o lago." Jesus e os discípulos estavam muito cansados e precisavam repousar. Então, Jesus e os discípulos entraram no barco e começaram atravessando o lago. Os discípulos tinham sido pescadores a vida inteira. Eles conheciam o lago e sabiam manobrar o barco na direção certa. Jesus logo procurou um lugarzinho ali no barco, deitou e dormiu. Depois de um tempo, os discípulos perceberam que estava ficando cada vez mais difícil manter o barco na direção, porque uma grande tempestade se formou. E os discípulos lutavam para manter a direção do barco, mas o vento agitava a água e as ondas batiam no barco. Os discípulos ficaram muito assustados. Eles estavam com muito medo. Parecia que as ondas iam destruir o barco e matá-los. Mas o que Jesus fazia enquanto tudo isso estava acontecendo? Jesus continuava dormindo. Como Jesus pôde dormir com aquela tempestade terrível? Os discípulos chegaram para o Senhor e o acordaram. Mestre, o Senhor não se importa se a gente morrer? Aquela situação do mar agitado deixou os discípulos com muito medo. E Jesus levantou e falou ao vento e ao mar: "Acalma-te, emudece." E a Bíblia diz que imediatamente tudo ficou calmo. Imagine isso! A tempestade estava uivando em toda a sua fúria, mas quando Jesus falou, o mar se acalmou. E Jesus olhou para os discípulos e disse: "Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?" Jesus queria que os discípulos confiassem nele. Os problemas à sua volta às vezes lhe dão medo? Sua família talvez tenha de mudar e você terá de ir para outra escola e fica com medo de não poder conseguir outros amigos. Isso acontece com você? É possível que alguém que você ame muito esteja doente e não há nada que possa fazer para ajudar. Quando os problemas chegam, nós ficamos tão envolvidos pensando neles que sentimos medo. Quem sabe até esquecemos que Jesus pode nos ajudar. Então, se você já recebeu o Senhor Jesus como Salvador, confie em Jesus. Em João, capítulo 16 e versículo 33, está escrito: "No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Estas são palavras do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele nos conhece. Ele sabe tudo o que acontece conosco. Jesus é mais poderoso do que qualquer problema desse mundo. Confie nele. Mais tarde, os discípulos tiveram outra oportunidade de confiar em Jesus. Jesus estava novamente ensinando as pessoas. Desta vez, ele mandou os discípulos irem para o outro lado do lago, sozinhos.
enquanto ele ia orar no monte. E a noite chegou, e com ela outra terrível tempestade. O vento e as ondas sacudiam o barco. Os discípulos estavam correndo risco de morrer enquanto tentavam controlar a direção do barco. Jesus estava longe, muito longe, orando. Mas a Bíblia diz que ele viu que os discípulos estavam em perigo e ele veio ao encontro deles. Mas Jesus não veio de barco, ele veio andando sobre as águas. E quando os discípulos olharam através da tempestade, viram alguém se aproximando e eles ficaram ainda mais assustados, porque eles acharam que era um fantasma. Os discípulos estavam com muito medo e gritaram. Eles estavam assustados. Eles não imaginavam que poderia ser Jesus andando em cima daquelas ondas agitadas. Como Jesus pôde fazer isso? Andar em cima da água. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele pode fazer tudo. Jesus pode resolver o seu maior problema. E sabe qual é o seu maior problema? O pecado. Pecado é qualquer ato, pensamento ou palavra que vai contra o que Deus mandou. Em Romanos, capítulo 3 e versículo 10, a Bíblia diz assim: não há justo, nenhum sequer. Não há ninguém que só faça o que é certo e que não peque. Mas Deus que fez o mar, o vento, fez você também. E Ele te ama com um amor perfeito. Deus, em sua sabedoria e santidade, fez um plano para mostrar o seu amor por nós. Em Romanos capítulo 5 e versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Deus nos ama muito. O amor de Deus é maior do que o nosso pecado. O plano de Deus era enviar do céu à terra o seu Filho, o Senhor Jesus. Jesus era o único que podia pagar o preço pelos nossos pecados. E ele fez isso quando permitiu que os homens maus batessem nele e o pregassem na cruz para morrer. Jesus morreu e foi sepultado, mas depois de 3 dias, ele provou que tem poder sobre a morte. Jesus ressuscitou, ele está vivo no céu. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18, a Bíblia diz assim: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ele esteve morto, mas está vivo e vivo para sempre. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele veio ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. E quando viu que os discípulos estavam com medo, ele disse: sou eu, não temais. E Pedro então disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse: vem. Então Pedro desceu do barco e foi ao encontro do Senhor, andando sobre as águas. Mas ele começou a escutar o barulho do vento forte. E quando olhou para aquelas ondas agitadas, Pedro ficou com muito medo. E naquele momento, ele começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor! E imediatamente, Jesus segurou Pedro e eles entraram no barco. E então, quando Jesus entrou no barco, o mar se acalmou, o vento parou, tudo ficou tranquilo e eles puderam chegar em seu destino. Os discípulos ficaram maravilhados com o poder do Senhor. Jesus mostrou mais uma vez que ele pode resolver qualquer problema.
E os discípulos adoraram o Senhor e disseram verdadeiramente: és Filho de Deus. É verdade, Jesus é o Filho Todo-Poderoso de Deus. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, o seu maior problema é o pecado. E você não pode fazer nada para resolver. Mas Jesus já fez tudo. Quando veio do céu à terra, Ele morreu e ressuscitou para que você pudesse ser perdoado. Em Atos, capítulo 16 e versículo 31, diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. Você só poderá ser salvo se você crer, confiar que Jesus veio a este mundo e pagou o preço pelos seus pecados na cruz. Só assim você poderá ser salvo do castigo de ficar perdido em pecado para sempre. Converse com o Senhor, ore, diga a Ele que você quer ser salvo. Peça a Ele: salva-me, Senhor. Faça como Pedro, o Senhor está pronto para te ouvir. Ele quer salvar você, porque o amor de Deus por nós é maior do que o nosso pecado. Viram só? Os discípulos tiveram medo do mar agitado. Ah, mas eu também teria ficado com muito medo. Gostaram da história? Vamos terminar? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E não esqueçam que nosso encontro é todo sábado, aqui no nosso Cantinho de Histórias. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!